está, e foi assim algo achado de Deus. Quando uma pediu onde estávamos, foi um ódio, a outra porta se abriu. Então, os favoráveis que se referem a esse novo endereço, digam amém. Amém. Se houver alguém contrário, irmãos, a associação está ansiosa por ser proprietária de uma sede própria. Alguém poderá nos fazer esse legado. Não ficaria satisfeito, pastor Ricardo? Eu muito também. Se amanhã depois alguém quiser nos dar uma sede própria, irmãos, estaremos aguardando. Nesse momento nós vamos cantar o hino 60 do cantor cristão Coroai. direto plenário da Associação, da 49ª Assembleia da Associação Batista do Colossense, nós queremos, não tendo autoridade alguma até esse momento, que tenhamos identificado, nós queremos dar a palavra, através do nosso presidente, ao nosso diretor executivo, pastor José Maria, para que possa trazer a sua palavra à nossa associação. Meus queridos irmãos, primeiro parabéns por esse grande evento, viu, meu presidente? Bênção, por eu cheguei ali, e aí eu não, desconhecendo o movimento, fui entrar pela rua, eu estava sempre acostumado a dizer, por aqui você não passa, hoje é dia de festa aqui, dos crentes ali, eu falei, que bom, eu sou um deles, então deixa eu dar uma voltinha, aí dei a volta, descobri o caminho. Se isso está acontecendo, é porque já
a associação, na sua Assembleia, está causando um excelente impacto na cidade. Parabéns, pastor Isaías, todos os membros da mesa, o senhor coordenador aqui, que é o Ronaldo, já me abençoou bastante. Eu serei breve, o pregador hoje é o presidente da convenção. Claro que ele vem, não sei necessariamente por ser presidente ou pela sua capacidade de oratória, mas acho que as duas coisas, com certeza. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu completo, semana que vem, 6 meses que estou exercendo essa atividade como diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Eu já sabia que o trabalho era demasiado grande e muito desafiador. E a minha impressão externa não deixou de ser confirmada, pelo contrário, tornou-se ainda muito mais clara quando do envolvimento direto com os trabalhos da convenção. Mas nós continuamos persistindo em algumas ideias e vamos seguir com elas, na certeza de que com o tempo Deus estará nos abençoando tremendamente. Um dos grandes desafios nossos é melhorar o relacionamento, a comunicação da convenção com a liderança, com as igrejas e com os crentes de um modo geral. A minha meta é relacionar diretamente com um membro da igreja, e nós estamos perseguindo a meta de pelo menos 100.000 batistas estarem conectados com a gente por e-mails. Por exemplo, quantos aqui têm o seu endereço eletrônico, o seu e-mail? Levante os braços. Bênção de Deus. Quem não tem, deveria buscar ter. A gente sabe que dos 250.000 a 300.000 batistas, pelo menos uns 100.000 possuem endereço eletrônico, que facilitaria a nossa comunicação. É claro que a busca por esse endereço, por esse e-mail, vai nos levar a um projeto que a gente deseja levar adiante com relação ao acampamento lá em Rio Bonito. Agora, eu acredito que deve ser quase 100% quem já usou o acampamento em Rio Bonito, pelo menos em uma ocasião ou mais, para um retiro, para um acampamento. Quantos já estiveram alguma vez lá em Rio Bonito no acampamento? Levante os braços. Olha que bênção, né? Pouca gente não fez. E nós entendemos que se, por exemplo, 50.000 batistas, numa rede de 100.000 batistas, se apenas 50.000 batistas contribuírem uma vez, com R$30, nós levantaríamos 1,5 milhão para colocarmos no projeto de reforma e ampliação do nosso acampamento. Ele merece. O local é lindo, bonito, precisamos de uma piscina dentro das medidas legais, precisamos de uma piscina infantil, de uma outra capela, de termos ali as suítes, precisamos de mais coisas. É um projeto que a gente está caminhando com ele devagar, mas a gente vai chegar lá. Outra coisa que estamos trabalhando muito é no projeto de reforma da sede. Quantos aqui conhecem a sede da convenção em Niterói? Levante um dos braços. É um lugar privilegiado, com muitos metros quadrados, mas com muita coisa para recuperar ali. O nosso patrimônio está realmente muito sofrido. Havia uma expectativa de que fosse vendido e adquirido em outro lugar, e isso fez com que o patrimônio ficasse bem desprezado. Mas nós estamos com um projeto de reforma da sede. Juntamente com a reforma da sede, ele será também o lugar para funcionar no Colégio Batista de Niterói, e a gente espera que esteja acontecendo uma concentração de todos os escritórios para minimizarmos custos, melhorarmos a dinâmica administrativa, o funcionamento da convenção, porque ali estamos muito esparramados dentro daquele patrimônio que é caríssimo para nós cuidarmos dele, mas sendo usado pelo colégio, o custo seria muito menor, e tendo uma sede com toda a concentração, isso nos daria uma dinâmica administrativa dentro da realidade atual. Outro projeto é do acampamento, que já está pronto, e a gente espera na reunião do Conselho agora, segunda-feira, já apresentar informalmente os 2 projetos de reforma, tanto da sede quanto do acampamento, e as viabilidades financeiras para que eles sejam executados.
Estamos também trabalhando com o planejamento, porque o CBF 2010 acabou, até porque 2010 já acabou também. Então, nós estamos com uma comissão trabalhando junto com os gestores para que nós possamos apresentar, provavelmente em julho, na convenção, o novo planejamento estratégico da Convenção Batista Fluminense, com os objetivos gerais, com os objetivos específicos, com as estratégias, para que então cada organização participe em cada programa e anualmente possamos mensurar o nosso progresso e acrescentar um ano, 2 mais, e o nosso planejamento passaria a ser um planejamento dinâmico, de acordo com aquilo que alcançamos, com as realidades, e a cada ano acrescentando novas realidades. E eu quero encerrar, porque eu sei que vocês têm um programa muito interessante, mas eu quero falar 2 coisas mais para deixar os irmãos bem atualizados. Uma delas é com relação ao local da nossa Assembleia da Convenção Batista Fluminense. O local seria em Nova Friburgo, mas devido a todas as situações que todos nós sabemos, os pastores lá da cidade e da associação entenderam que seria muito desgastante a mão de obra de pessoas voluntárias para recebermos, e o pior, o agravante, é o espaço físico que a prefeitura precisa dispor para hospedar os que estão ainda desabrigados. Tendo em vista tudo isso, será levado agora, segunda-feira, para homologação, mas já tem sido divulgado, que a Assembleia da Convenção se realize em Macaé. Então anote aí, Assembleia em Macaé. Bem provavelmente só homologação do Conselho, creio que não haverá mudanças, será em Macaé, nos dias 24 a 27 de julho. De 24 a 27 de julho. E já tem uma informação para as irmãs que vão em grande caravana, tá? As irmãs terão 2 opções: ou será na terça-feira, se quiserem arcar com o custo do ginásio, ou será no sábado, se as irmãs entenderem que deve ser gratuito. Então, se for sábado, não terá nenhum custo e será no ginásio Tijuca, ou Tijuquinha, ou Juquinha, como eles chamam lá, o Tênis Clube de Macaé. Então, estamos com essa programação. Ainda hoje, já nos reunimos com representantes de lá, e a coisa vai caminhando. Já temos o ginásio, já temos o som, já temos as cadeiras, já temos as igrejas para hospedarem todo o evento. A coisa está fluindo bem pela graça de Deus. Pela graça de Deus. A gente sabe que é graça de Deus. Eu não podia deixar de falar do plano cooperativo. Graças a Deus, pastor Isaías, Deus tem nos abençoado. E mais uma vez eu digo, é bênção de Deus. No ano que estamos, de dezembro para janeiro, nós ultrapassamos a casa dos R$300.000. Nós chegamos a R$325.000 mensal de plano cooperativo. Pela primeira vez na história, é bênção do Senhor. Em fevereiro, de janeiro para fevereiro, 296, praticamente 300. E em fevereiro para março, nós chegamos a R$307.000. A média, então, de 310 mil é a média dos últimos 3 meses, um crescimento de 23% da média do ano de 2010. Eu louvo a Deus, agradeço a cooperação das igrejas, a confiança, o carinho dos pastores. Infelizmente, 440 igrejas em 2010 não deram nenhuma contribuição para o plano cooperativo. Se cada uma delas dessem apenas R$200 de contribuição, R$200 mensais, teríamos a cada mês 88 mil mais. E ao longo de 10 meses, 880 mil mais. E um ano, R$1 milhão mais em nosso plano cooperativo. É um desafio. Se não pode fazer tudo, comece com alguma coisa, participe, porque a obra ela é grande e ela é possível de ser realizada. Eu conto com as suas orações, com carinho, estamos às ordens para conversarmos sempre que possível. Deus abençoe. Obrigado, pastor Isaías, obrigado, irmãos. Apenas a título de informação ao nosso diretor executivo, o nosso presidente nos autorizou, juntamente com o nosso coordenador geral, e a Igreja Batista Santa Amélia, com a equipe que faz a divulgação do culto, está resgatando o
do domínio da Associação Batista Belfort-Roxense, e em breve nós vamos estar com o site da associação extremamente ágil, não é? E teremos a possibilidade dessa forma de abençoar ainda mais a nossa Congregação Batista Fluminense. E nesse momento a transmissão de toda a nossa programação está acontecendo online, através da equipe dos irmãos da Primeira Igreja Batista em Santa Amélia. Sem custo algum para a nossa associação, em todas as programações, isso vai estar acontecendo. Nosso presidente já nos autorizou, e então logo terminem-se as mensagens, nós vamos disponibilizar no site da Primeira Igreja Batista Santa Amélia as mensagens das programações. Então os irmãos que acessarem o site da IBSA, pizza.org.br, vão ter a possibilidade de acessar a programação que ocorreu por ocasião do nosso culto do cinquentenário lá na Primeira de Heliópolis, bem como também todas as programações que estão acontecendo nessa Assembleia. Muito obrigado, pastor Jonas, obrigado, pastor José Maria. Nós queremos ainda, em nome desse plenário, dizer ao nosso diretor, né, Fluminense, que da Comissão Fluminense, esse é o grande defeito dele. Ele não esconde, mas nós temos um Deus de misericórdia. Nós vamos conviver com esse defeito que ele acabou de falar e ninguém ouviu, só a mesa, né, ouviu. Ele é flamenguista, irmãos. Que pena. Um homem tão bem sucedido no Evangelho. Aqui na terra nunca veremos de ser perfeitos, mas nós queremos dizer ao pastor José Maria que, apesar disso, o povo belfort-roxense anda e continuará andando juntinho com a convenção, apoiando todos os projetos, pastor, que depender de nós vamos andar juntos ainda até a volta de Jesus. Amém? Amém. Esse outro lado deleta, esse outro lado aí não deleta, tá bom, irmão? Abra os livros dos irmãos aí, nós temos aí ainda a programação do livro, vamos seguir, hein? Eu vou ler a minha parte, irmão, de vocês. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos justos. Coral Jubileu de Ouro. Enquanto o coral está se preparando, senhor presidente, nós queremos identificar a presença do nosso presidente da Convenção Batista Fluminense, a quem nós pedimos para que tenha assento juntamente com a mesa, e também chamar a atenção acerca da pessoa que está, o pastor Paulo está representando a Junta de Missões Mundiais, que já está aqui à mesa. O pastor Rodrigo pode estar à mesa com o presidente. Bem-vindo a ambos. Contemplamos
Ainda no livro, irmãos, vamos continuar. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Louvai ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. Amém. Nesse momento, o pastor Giovanni Colares, que também é um dos vice-presidentes dessa associação, vai conduzir o nosso pregador, passando-lhe a palavra. Irmãos, esta é uma tarefa honrosa que me foi concedida neste momento. E eu quero pedir licença ao meu colega, pastor Vanderlei Marins. Dizem que falta de ética isso, mas eu tive que escrever algumas coisas, porque eu faço questão de alguns detalhes. O pastor Vanderlei foi ordenado na Igreja Batista em Nova Belém, no município de São Francisco de Itabapoana. Pastoreou a terceira Igreja Batista de São Fidélis, assim também a primeira Igreja Batista de Cabo Frio, e atualmente é o pastor de uma grande igreja no município de São Gonçalo, a primeira Igreja Batista de Alcântara. Pastor Vanderlei é o presidente da nossa Convenção Batista Fluminense e o segundo vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Pastor Vanderlei é escritor e tenho tido a alegria, o privilégio e aprendido muito com o seu livro Excelência do Ministério Pastoral. Por algumas vezes, pastor Vanderlei tem abençoado os pastores batistas fluminenses na qualidade de presidente. E esse homem, que é doutor em teologia, nós temos o privilégio e o prazer de receber nesta noite para trazer o recado que Deus naturalmente já tem colocado no seu coração para nos transmitir. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento. Te louvamos porque o teu povo reunido aqui, a única intenção é glorificar o teu nome, Pai. E com esta intenção nós queremos ouvir a tua voz através do teu servo. Obrigado porque o Senhor o trouxe em paz. E obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém.